Nós, nesses últimos 3 domingos pela manhã, temos refletido no tema uma igreja autêntica, igreja autêntica, igreja de Cristo. Não se coloca o artigo indefinido, porque a igreja, quando ela é autêntica, a igreja é de Cristo, e a igreja, quando é de Cristo, ela é autêntica. Ou seja, uma igreja de verdade cumpre os propósitos para o qual Deus determinou. Nós vimos que uma igreja de Cristo, ela existe para glorificar a Deus. Nós vimos semana passada que uma igreja autêntica, a igreja de Cristo, vive para levar o Evangelho, levar a palavra de Deus a todas as pessoas. E hoje, o que nós vamos ouvir da parte do Senhor, da sua palavra, é que este Evangelho não termina como nós achamos, com a conversão, o anúncio da salvação a alguém e a conversão, mas é apenas o início de uma longa caminhada. Abram suas Bíblias. Um texto que nós já meditamos na primeira mensagem. Nós vamos ler Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versos 17 a 12. Capítulo 3, os versos 17 a 12. Vou pedir ao irmão que leia para mim. Colossenses 3, dos versos 12 a 17. Eu falei 17 a 12. Versos 12 a 17, ao contrário. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-nos uns aos outros e perdoando-nos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outros, assim como Cristo nos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revestidos de caridade, que é um vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo. Domine vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizeste por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor, por Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. A primeira vez que nós meditamos nesse texto, nós entendemos da parte do Senhor que a igreja vive para glorificar a Deus. E tudo que a igreja faz por consequência disso, glorifica a Deus. Então, quando evangelizamos para a glória de Deus. Quando nós buscamos conhecer mais ao nosso Senhor, também é para a glória de Deus. O apóstolo Paulo diz: quer comamos, quer façamos algo, façamos isso para a glória de Deus. Mas o que eu quero tirar para nós aprendermos hoje deste texto está concentrado em 2 palavras. Uma igreja autêntica, uma igreja verdadeira, a igreja de Cristo, ensina e aconselha. Os irmãos vão perceber, com o passar do tempo, que há várias mensagens da parte de Deus que se pode tirar de um único trecho. Deus pode te falar de várias formas. E no verso 12 a 14, antes de falarmos sobre o ensino e sobre o aconselhamento,
O próprio apóstolo Paulo dá o procedimento de como deve ser feito isso. Vamos reler. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se de amor, que é o elo perfeito. Portanto, todo ensino, todo aconselhamento que procede não só do pastor, mas de qualquer um, deve ser ministrado com amor. Consequentemente, se há amor, há bondade, há compaixão, mas também deve ser ministrado com humildade. Eu não vou deixar que os irmãos se retirem deste perfil, porque eu não estou pregando neste momento a professores de escola bíblica ou a pastores. Aconselhar e ensinar é uma missão de todo cristão. O apóstolo Paulo, neste texto, ele não está dizendo aos bispos, aos mestres, aos presbíteros. Ele fala à igreja de Colossos como um todo. Deus fala à sua igreja como um todo. Até porque, se nós nos concentrássemos na palavra de Deus aqui, apenas na igreja, esse ensinamento, esse aconselhamento não surtiria efeito. Meus irmãos, a gente não consegue se alimentar e sobreviver com uma boa condição física se alimentando uma vez só na semana. E da mesma forma, a igreja não consegue se locomover como um todo, com toda a sua estrutura, a locais distintos. Eu vou pegar aqui como exemplo, vou tomar a liberdade de pegar o exemplo da Mariana. Mariana tem compartilhado no grupo do WhatsApp nosso, quando pedimos pedidos e agradecimentos, ela menciona tanto um pedido quanto um agradecimento em relação a um grupo de oração no estudo bíblico também, né, Mariana? Lá no trabalho dela. Ninguém da igreja, nenhum professor foi enviado lá. O pastor também não está lá nesse grupo, até porque nós não temos acesso à empresa dela. Da mesma forma, meus irmãos, a palavra de Deus está nos mostrando que a salvação que nós recebemos é só o início do Evangelho. Quando Jesus Cristo traz as boas novas do reino, o Evangelho de Jesus Cristo, ele está trazendo primeiro a regeneração. Então ele fala sobre o arrependimento. Depois ele fala sobre a necessidade de aceitar a Jesus Cristo, aceitar a Ele como Senhor e Salvador. Mas ele transmite vários outros ensinamentos que são resultado da regeneração. Ele trabalha agora uma nova forma de se viver. Portanto, Jesus Cristo nos ensina a ensinar e a ensinar como Ele é ensinado, com amor. Pega o exemplo da mulher que foi pega em adultério. Jesus Cristo dá a maior lição sobre perdão ali. Ao invés de cumprir uma lei que estava sendo mal interpretada, uma lei que colocaram ali de Moisés, ele pega e mostra o amor e o perdão de Deus para aquela mulher. E ele também dá um puxão de orelha na humildade, porque ele diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E Jesus dá uma lição de humildade tão grande, não é só porque ele chamou a atenção de todos os outros que vieram lá, mas é porque ele poderia ter atirado aquela pedra. Ele não tinha pecado.
E não só isso, Ele é o juiz. Jesus Cristo, após subir aos céus, algo que Ele já tinha antes da criação do mundo, é citado em Filipenses capítulo 2, versos 10 e 11, onde Ele é Senhor sobre todas as coisas, aonde todo joelho deve se dobrar, toda língua deve confessar que Ele é Senhor. Ele tinha a prerrogativa, Ele poderia, eu posso atirar porque não tenho pecado, Ele poderia condenar porque Ele é o justo juiz, mas Ele escolhe perdoar. Ele diz àquela mulher: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela respondeu: ninguém. E Ele diz: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Todo o ensino, todo o aconselhamento tem que ser ministrado com amor e com humildade. Mas uma igreja que é autêntica não sobrevive sem ensinamento. O verso 16, a primeira parte diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. E aí ele já inicia dizendo: ensinem. Querido, o ensinamento é fundamental para a continuidade da igreja. Se não há ensino, não há igreja, não há continuidade da igreja. Uma igreja que não medita na palavra, não transmite a palavra aos seus membros, aos seus irmãos da fé, não subsiste. Ou poderia dizer, não existe. A palavra de Deus nos ensina a ensinar, porque em primeiro lugar trata-se de uma prevenção. Isso é uma falha muito grande no nosso país. O nosso país tem uma mania, eu não estou dizendo só o governo não, os brasileiros como um todo, de ou não planejar, ou planejar muito mal. De forma que durante este planejamento, várias coisas têm que ser, durante esta execução, várias coisas têm que ser corrigidas. Se falamos de construção, é algo que não ficou bem concretado, é um terreno que não foi bem avaliado, ou uma manutenção que deveria ser dada em um período de tempo e não é dada, e logo se perde toda aquela obra. O ensino de Deus na vida da igreja não permite que a obra de Deus, que é a sua vida, que é a sua família, desmorone. É o firme fundamento, é o alicerce para um cristão. Sem ensinamento, sem o aprendizado pela palavra de Deus, a igreja desmorona. Previne. Uma das coisas que acontece em alguns países que optam pela prevenção é o número de pacientes que vão ao médico é bem menor, porque no país está se ensinando a cuidar melhor da saúde. Portanto, o gasto com o sistema de saúde, o sistema público de saúde, acaba sendo menor, porque o número de doenças é menor. Sabe-se que deve se alimentar melhor, ter uma boa higiene, um cuidado melhor do corpo, exercício. Sobram aí então alguns problemas, alguns vírus que surgem por aí, doenças genéticas, mas pelo cuidado com a saúde já não há. A igreja é da mesma forma, meus irmãos. E novamente, não estou falando do que é ministrado somente aqui, porque o que é ministrado nesta igreja é insuficiente. Nós temos cerca de 1h30 por semana. Vamos pegar ali 2 horas, pegando quinta-feira também. Comparado
a 7 dias é muito pouco. Mas não só a busca por conhecer, mas aqui nós estamos falando de transmitir. E transmitir ensinamentos, qualquer um aqui pode fazer, não precisa ter o dom do ensino. É de fato necessário o dom do ensino para ministrar aulas, para ministrar uma classe, ou qualquer outro tipo de aplicação, um estudo, por exemplo. Mas no dia a dia, você ensina. Quando alguém te pergunta alguma coisa, você dá a resposta, você está ensinando aquela pessoa alguma coisa. Não é diferente da palavra de Deus. E esse ensino produz não só uma prevenção, ou seja, é o que nós estamos fazendo, por exemplo, com a união de homens. Há um slogan, uma frase dos embaixadores do rei. Eu acho formidável, eu acho que é uma das melhores frases que define os embaixadores do rei. A frase é: construindo meninos para não remendar homens. Por isso que a reunião dos homens tem crianças, como por exemplo o Vinícius foi trabalhando ali. Vinícius, levanta aí, Vinícius. Em pé. Vinícius ainda tem um pouco mais para crescer. Como também, deixa eu ver. Bom, acho que daqui o mais velho, as pessoas do Júnior. Acho que é o mais velho. Quantos anos, irmão Humberto? 53. As pessoas do Júnior é mais velho. Como também, o mais velho lá, às vezes temos homens mais velhos, mas eu vou falar aqui hoje. 56. Vai, pastor? 57. Irmão Samuel? 67. Então daqui hoje é o irmão Samuel. Mas lá, meus irmãos, para os irmãos que já são mais velhos, alguns erros com certeza já foram cometidos. E esse procedimento, esse encontro que nós estamos fazendo é mostrando um caminho certo. Como de fato voltar à rota. Como voltar ao caminho correto. Mas para Vinícius, por exemplo, ali eu tenho o Raul, tenho o Pedro, são os mais novos, o Marcos já está quase chegando à juventude já, tem o Alisson ali no fundo, está ali no som. Para esses que estão começando, eles têm uma oportunidade única de, através do que é promovido, do que eles aprendem aqui na igreja e também nas suas casas, de não se desviar da rota. Estes jovens, essas crianças e adolescentes têm uma chance maior do que a gente de lá na frente não cometer os erros que nós cometemos. Por isso é necessário a continuidade do ensino na igreja, feito pela própria igreja. Esta maturidade, este ensino nos leva a conhecer mais a nossa fé. Temos feito isso, por exemplo, com os irmãos da classe de doutrina, que estão conhecendo as bases da fé cristã, a declaração doutrinária dos batistas, o que nos faz ser batistas, mas também daquele que inicia na fé até alguém que já tem 36 anos de vida com Cristo. O ensino da palavra de Deus promove maturidade. E veja como é fundamental, porque Jesus Cristo repreende os mestres da lei, dizendo: pelo tempo vocês deveriam ser mestres. Eles só tinham um título de mestres, mas não conheciam a palavra de Deus e não ensinavam a palavra de Deus como se de fato conhecessem profundamente. Tempos, anos de vida conhecendo a palavra de Deus, lendo na fé judaica na época, e eram como se fossem crianças espirituais. Isso não pode acontecer na igreja. A igreja está sendo minada com vários problemas, porque há crianças espirituais com 30 anos de vida cristã, com 10 anos de vida cristã, com 15 anos de vida cristã. E por este tempo Jesus fala para nós: vocês
deveriam ser mestres. Por isso, ensine, meu irmão. Quando você tiver a oportunidade, ensine aquele mais jovem. E quando você que já está numa idade avançada, age como Jesus Cristo agiu, com humildade, porque nunca é tarde para se aprender mais e mais do Senhor. Eu tenho um dilema terrível aqui na igreja, porque eu tenho 29 anos, eu tenho irmãos, eu tenho 2 pastores aqui na nossa igreja, o pastor Pedro e o pastor Salomão Júnior, que tem não só mais tempo de vida criando, mas tempo de vida cristã e mais tempo de ministério. Assim como eu tenho outros irmãos aqui que têm mais tempo de vida cristã e mais idade do que eu. Como posso eu ensinar a pessoas com mais experiência, mais conhecimento da palavra de Deus? Com humildade. Só desta forma. E como nós, quando temos um tempo mais já de conhecimento da palavra de Deus, como podemos aprender? Com humildade também. É necessário ter humildade quando você está ensinando, para entender que aquela pessoa a quem você está transmitindo a palavra de Deus tem um período, tem um tempo de vida diferente, experiências diferentes, e com aquelas experiências que pode ser que você não tenha tido, você pode aprender mais e mais. O ensino, ele não só nos leva a dar algo, mas a receber. Uma igreja autêntica, ela ensina. Só que, além de ensinar, ela precisa, assim como qualquer outra pessoa, de um livro de texto, de um manual. O versículo 16 começa dizendo: habite ricamente em vocês, em vós, a palavra de Cristo. Portanto, não é só fundamental ensinar com amor e humildade, mas é fundamental ensinar a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 15 a 17. Vou pedir a um irmão que lê para mim. 2 Timóteo 3, de 15 a 17. Pode ler. E que, desde a infância, sabem as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino. Mas só a Escritura de Deus faz com que o ser humano seja perfeitamente preparado para a obra do Senhor. Meus irmãos, a palavra de Deus é o nosso manual. Não há como promover o ensino para um cristão sem a Bíblia. Você pode sim usar materiais que vão te melhorar a sua didática, auxiliar no conhecimento da palavra de Deus, como por exemplo comentários bíblicos, bíblias de estudo, aprender técnicas de ensino, ou até livros devocionais. Mas só a palavra de Deus é que permite que o ser humano, o Filho de Deus, seja plenamente e perfeitamente preparado
para cumprir a vontade de Deus. Não há outra forma. Os outros materiais são materiais de apoio. Não substitua a sua leitura diária da palavra de Deus por um livro de um homem, de uma mulher, um escritor inspirado por Deus, à luz da palavra de Deus que escreve. É um complemento. Assim como no seu almoço ou no seu jantar, você tem elementos que você põe no prato. Vamos ver aí uma batata frita, gostoso, um molho que você acrescenta numa massa, bom também, uma sobremesa, um sorvete. Só que essas coisas não te sustentam. Pode encher a barriga. E como enche a barriga? Dependendo da quantidade, enche e depois não esvazia, viu? Tome cuidado. Complementam, deixam aquele almoço, aquele jantar mais gostoso. Mas a base nutricional necessária está ali no seu arroz, no seu feijão, na carne, na salada, na fruta que é preciso ser consumida também para tirarmos vitaminas. Da mesma forma é a palavra de Deus. Ela é quem nos sustenta, ela é que sustenta a igreja, ela é que é o alicerce. O restante serve para aperfeiçoar a nossa compreensão. Também, então, eu estou dizendo para os irmãos descartarem o que seria uma hipocrisia da minha parte. Quando estamos preparando uma mensagem, lemos o texto em 4 versões diferentes, pelo menos. Procuramos os significados originais das palavras na língua original em que ela foi escrita. E então interpretamos o texto. Depois disso, nós lemos outros autores que comentaram sobre esta passagem. Foi como eu preparei esta mensagem. E ali aperfeiçoamos, porque também devemos ser humildes e olhar para o comentário de outras pessoas e entender que ali Deus também falou com eles. Mas isso não substitui a passagem. Quantas vezes eu já vi alguns comentários em outras igrejas que eu passei, de pessoas que, ao invés de ler o texto bíblico, pegam uma Bíblia de estudo e leem só o comentário do texto, porque é mais fácil. Mas, meu irmão, um bom mergulhador, um ótimo mergulhador, só é bom, só é ótimo quando ele tem a capacidade de mergulhar mais profundo. Se ficar no raso, com uma máscara, com um snorkel, com aquele canudinho, não é um bom mergulhador. Nem pode-se dizer que é de fato um mergulhador, porque está só no raso. E é o que acontece quando nós não nos aprofundamos na palavra de Deus, quando deixamos só para ler o que os outros dizem, não deixamos Deus falar conosco através da sua palavra. Não há como transmitir ensinamento na igreja sem utilizar a palavra de Deus. E não podemos transmitir pelo eu acho. Meu irmão, qualquer ensinamento que você transmita a alguém da palavra de Deus, o irmão tem que ter certeza daquilo que está falando. Porque, primeiro, a autoridade do seu ensinamento não virá de você. É o próprio Deus que está falando. E quando é o próprio Deus que está falando, a pessoa pode não aceitar. Mas o questionamento se cessa. Não há como questionar aquilo que o próprio Deus fala. Ela pode não concordar. Isso é uma opinião, ela tem essa liberdade. Mas, diferente do que está aqui na palavra de Deus, isso não há como contradizer. Deus nos dá autoridade quando ensinamos através da sua palavra, porque a autoridade vem dele. Então, não fique com eu acho. Tenha certeza. Mas tenha certeza como os bereanos tiveram na salvação a respeito de Jesus Cristo. Porque o apóstolo Paulo trouxe lá em Bereia uma novidade. Olha,
Sabe, ali ele trouxe aos judeus daquela região, sabe esse Messias que era falado no Antigo Testamento? Ele veio, Jesus, o Cristo, e ele viveu de uma forma diferente, não experimentou pecado. Ele morreu na cruz, passou por sofrimentos, morreu na cruz e ressuscitou. Muito bem, era um ensinamento novo. Mas os bereanos não se deram por satisfeitos. Eles foram e consultaram as profecias que eram faladas no Antigo Testamento. E veja que interessante, não era um ensinamento novo, porque o Antigo Testamento já falava disso há muito tempo. E eles falaram: olha, de fato, esse Jesus viria de uma virgem. Esse Jesus, ele padeceria, ele sofreria, ele seria morto, ele ressuscitaria. Eles confirmaram pela palavra de Deus. Meus irmãos, nosso ensino tem que ser pautado pela palavra de Deus. Porque, primeiro, você não será envergonhado. Quando nós vamos pelo eu acho, pode ser que aquela pessoa que você está ensinando tenha essa curiosidade que os bereanos tiveram e te pegue numa contradição. Quando estamos transmitindo a palavra do Senhor, nós não somos envergonhados, porque a palavra vem do Senhor. Também fortalece a humildade em nosso coração, porque reconhecemos que o ensino não vem de nós. Quando Pedro reconhece que Jesus Cristo, lá em Marcos capítulo 8, que Jesus é o Cristo, Jesus não deixou que Pedro se engrandecesse, se sentisse orgulhoso por aquilo que ele dizia. Ele disse: não foi carne, não foi seu corpo, nem sua mente que revelou isso, mas o Espírito Santo. Também nos mostra que todo o ensinamento vem do Senhor. Mas o texto não para por aí. Por favor, leia de novo o versículo 16 de Colossenses 3. Colossenses 3, 16. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça no vosso coração. Algumas versões vão trazer admoestando, outras vão dizer aconselhando ou aconselhos, depende do tempo que está a frase. Portanto, e no início da mensagem eu disse que uma igreja verdadeira, uma igreja autêntica, ela ensina e aconselha. Mas é trabalho só do pastor, afinal o pastor é contratado para isso. Não é só trabalho do pastor. O pastor de fato se capacita, é capacitado para ir mais profundo, para conhecer mais, não só da palavra de Deus, mas também como aplicar em técnicas específicas. Isso faz parte de um curso de teologia, por exemplo, pelo menos no curso em que os batistas se utilizam, porque são formados para se tornarem obreiros nas igrejas. Mas qualquer um poderia fazer um curso livre, que essas faculdades teológicas hoje disponibilizam, e tornar-se um conselheiro. Mas não é necessário fazer a faculdade, viu, meus irmãos? Pelo contrário, o apóstolo Paulo, novamente, está falando a todos os membros desta igreja na cidade de Colossos. E o apóstolo Paulo está falando a todos os membros desta igreja em Vila Matilde, e quem mais estiver nos assistindo, que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O aconselhamento aqui tem dois sentidos. A palavra serve para duas versões, e em algumas versões você vai encontrar uma palavra específica e outra. A primeira é advertir.
Advirtam-se uns aos outros. A advertência, meus irmãos, é uma correção. Você está indo por um caminho, e muitas vezes estamos cegos naquele caminho e não queremos mudar de direção. E aí o Espírito Santo vem e nos fala, mas nós tapamos os nossos ouvidos e não ouvimos a voz do Espírito Santo. Aí o Espírito Santo pega e usa um outro irmão seu. Diga isso a ele. Ele está caminhando pelo lado errado. Está indo pelo lado errado. Por isso que não é trabalho só do pastor não, meus irmãos. Porque o pastor não consegue estar acompanhando o dia a dia da igreja, todos os membros um por um. Não dá. Não tenho a onipresença de Deus e nem nunca terei. Por mais que uma igreja cresça e se contratem 5, 10, 20 pastores, existem igrejas que têm este número de pastores, igrejas com 3 mil, 5 mil membros, eles não serão capazes de fazer esta correção. Mas a outra palavra que está dentro de aconselhamento é a exortação. A exortação entende-se como encorajamento. Pode ser aplicado para encorajar alguém a fazer algo, mas nesse caso é encorajar alguém a não desistir. Portanto, a pessoa foi advertida: olha, você está caminhando pelo caminho errado. E a pessoa te ouve, mas não consegue retroceder, não consegue dar meia volta. O aconselhamento, o conselheiro que está ministrando a palavra de Deus na vida daquela pessoa vai encorajá-la. Eu junto com você. Vamos juntos. A gente consegue vencer. A gente vai. Se toda a igreja se comprometesse desta forma, caminharíamos em santidade. Mas, meu irmão, como disse logo no início, por que é necessário manifestar isso com amor e com humildade? Porque, primeiro, quando se olha ao seu irmão, você olha ao próximo cometendo um pecado, não é sua função, não é minha função. Deus não deu esse poder ao pastor de condenar aquela pessoa, mas pelo contrário, eu tenho pecado, eu não atiro a primeira pedra. Quando estamos aconselhando alguém, exortando, quando estamos advertindo, devemos lembrar que nós somos tão pecadores quanto. E quando Deus adverte, usando a sua vida para advertir uma outra pessoa, Ele também está te advertindo. Ou porque você entrou no mesmo caminho, ou Ele está te prevenindo para que não entre no mesmo caminho. É fundamental para a vida da igreja. Além da humildade, é necessário o amor. Não se corrige alguém aos berros. Não faz isso! Não é assim que se corrige alguém. A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. É necessário ter compaixão. É necessário, como disse no versículo 12, ter mansidão. A advertência e a correção vêm com amor. E por último, a advertência, ela vem com amor, com humildade e vem com a palavra de Deus. Porque quando alguém está advertindo outra pessoa, a pessoa pode simplesmente apontar o dedo para ela e dizer: você faz isso também. A autoridade não vem de você ou das suas feituras. A autoridade, ela vem de Deus. Meu irmão, não sou eu que estou dizendo, é Deus que está falando a você e falando a mim também. É assim que nós procedemos. Porque sem autoridade nós realmente não temos moral. Pai e filho tem um problema muito grande em relação a isso, porque os filhos
depois que caminham juntos, conhecem as histórias, ou convivendo no dia a dia, veem os erros dos pais. E quando o pai repreende o seu filho diz: o senhor já fez. E não adianta, e quem é pai e mãe aqui sabe o que eu estou falando, não adianta você dizer: eu fiz, mas eu estou mandando você não fazer. Não é porque eu fiz que você vai fazer também. Porque filho não aprende só com o que você fala. Aliás, aprende muito pouco com o que você fala. Aprende mais com o que nós fazemos. Isso é o que causa a diferença. Mas quando se ministra a palavra de Deus, quando se adverte uma criança, mostra: Deus não se agrada disso. A Bíblia diz que Deus não é feliz com isso ou com aquilo que você fez. Pai, o Senhor já fez isso. Sim, e Deus também não se agradou de mim. E eu pedi perdão a Deus e eu me arrependi. Aí está a autoridade na admoestação, a autoridade na advertência, na palavra de Deus. Porque se for por nós, somos seres imperfeitos, corrompidos pelo pecado. Não teremos condição de advertir, de corrigir mais ninguém. Mas, além de tudo, o aconselhamento dentro da igreja, a exortação, a advertência produz santidade. 1 Pedro, capítulo 1, verso 16, diz: sejam santos, porque eu sou santo. Pedro retrata uma passagem do Antigo Testamento, uma fala do próprio Senhor. Todo filho de Deus é santificado no sangue de Cristo. Porém, cada vez que pecamos, somos manchados por aquele pecado e perdemos ali temporariamente uma comunhão com Deus. E Deus então toca com o teu espírito, o espírito dele, o seu coração, mostrando esse pecado. Você se arrependendo, pedindo perdão, ele apaga, como se nunca tivesse sido cometido. E você volta a ter comunhão com o seu Senhor. Dentro da igreja é a mesma coisa. Nós estamos falando de igreja. A santidade deve ser promovida dentro da igreja, porque somos irmãos, filhos de um mesmo Pai, e andamos junto como família. Portanto, também devemos andar em santidade o tempo todo, nos colocando diante do Senhor. E também, quando percebemos que um de nossos irmãos cai, ajudando a ele se levantar, porque ele também perde comunhão com a igreja, ressaltando sempre com humildade, amor e a palavra de Deus. Porque da mesma forma com que aquele irmão caiu, nós podemos cair, se já não caímos. E se for dessa forma, aí sim, meus irmãos, a igreja crescerá e caminhará, porque caminha unida em Cristo, caminha em santidade. É necessário, para que uma igreja permaneça autêntica, permaneça como igreja de Cristo, que todos os filhos de Deus nesta igreja ensinem uns aos outros, aconselhem uns aos outros. E aí sim, atingiremos o estatuto para o perfeito. Nunca desista do ensino dentro da sua igreja, irmão. Não permita que a palavra de Deus seja abandonada e seja substituída por um show extravagante de pessoas que querem demonstrar o seu talento, ou de pastores que sobem ao púlpito para mostrar a sua eloquência. Nunca permita que isso aconteça na sua igreja, sendo você membro desta igreja, sendo você membro de qualquer outra igreja. Uma igreja que existe, que caminha unida, uma igreja que se considera a igreja de Cristo o tempo todo,
está voltada para a palavra de Deus, aprendendo e ensinando. E quando desviamos do caminho, ajudando a corrigir, a voltar à rota. Com amor, com humildade e pela palavra. Amém?